E aí, caros telespectadores, como vocês estão? Acharam que eu não ia fazer minha clássica abertura hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Marcelo Ranieri e esse é o terceiro e último episódio do Yolanda's Garden Podcast 2020. Nós somos alunos dos cursos de Nutrição, Enfermagem e Medicina da Unesp Botucatu e dedicamos nossa produção de hoje a todos os funcionários da Unidade de Saúde da Família Jardim Yolanda e a todos os moradores da região que contam com os serviços da unidade. O nosso episódio de hoje vai tratar um pouco sobre o assunto que deu o que falar em 2020, o coronavírus. De início, a aluna de enfermagem Giovanna Biondillo vai nos trazer um pouco sobre como essa nova doença se relacionou com a atenção primária à saúde e a sua fundamental importância para o combate à pandemia de Covid-19. Em seguida, teremos um quadro inédito sobre as fake news que envolveram toda essa explosão de informações que tivemos sobre o assunto. Não perca! A atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção em saúde e é caracterizado pelo conjunto de ações que engloba a melhoria e produção da saúde, a precaução com as enfermidades, o tratamento, o diagnóstico, a redução de danos, a reabilitação e manutenção da saúde, visando desenvolver uma atenção integral que impacte na situação coletiva de saúde. Tudo isso o mais perto possível do ambiente diário. A atenção primária é uma forma de organizar o atendimento de saúde de forma a atender a maior parte das necessidades de uma população de forma regionalizada, contínua e sistematizada. Isso é feito integrando ações preventivas e curativas no atendimento a indivíduos e comunidades. Na sua essência, a atenção primária à saúde cuida das pessoas, em vez de apenas tratar doenças ou condições específicas. Esse setor, que oferta atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, pode atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de um indivíduo ao longo de sua vida. A APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo do serviço nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. No Brasil, a atenção primária é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde da Família, que leva a serviços multidisciplinares às comunidades por meio das unidades de saúde da família. Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas unidades de saúde da família. É o conjunto de iniciativas da Secretaria da Atenção Primária à Saúde para cuidar da população no ambiente em que vive. Estão incluídos os programas Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil, Conecte SUS, Previne Brasil, entre outros programas, ações e estratégias. Muito obrigado, Giovanna. Está mais do que claro que sem atenção primária à saúde, o cenário da pandemia aqui no Brasil teria sido completamente diferente. Então deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas envolvidas na atenção básica do nosso país. Chegou a hora do nosso tão esperado quadro sobre as diversas fake news que estão nos envolvendo nesse momento. As alunas da medicina Beatriz Oliveira e Laís Salles querem saber: e aí, verdade ou fake news? Oi, meu povo! Meu nome é Beatriz e, como todos nós sabemos, nesses tempos de pandemia, muitas informações falsas têm circulado pelas redes e fica muito difícil sabermos no que acreditar. Foi por isso que eu e a Laís viemos esclarecer algumas dúvidas que vocês nos enviaram nas últimas semanas. Bora lá! A primeira pergunta é: só idosos ou pessoas dos grupos de risco ficam doentes e podem apresentar a forma mais grave do Covid-19? Bem, isso é fake news, meus caros. O novo coronavírus que causa Covid-19 atinge sim pessoas de todas as idades. Porém, as pessoas idosas ou com outras doenças associadas estão mais vulneráveis a desenvolver a forma mais grave da doença, o que não significa que pessoas fora dos grupos de risco não possam desenvolver também, como jovens e as crianças. De acordo com dados do Ministério da Saúde, do total de pessoas que foram hospitalizadas até outubro por apresentarem a forma mais grave da doença,
a síndrome respiratória aguda grave, 48,4% tinham idade abaixo de 60 anos. Outra pergunta que também apareceu bastante na nossa caixinha de dúvidas foi: pessoas assintomáticas podem transmitir o coronavírus? Sim, essa afirmação é verdadeira. Para explicar um pouco melhor sobre isso, precisamos saber que os infectados podem ser divididos em 3 grupos: assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomáticos. Os assintomáticos são aqueles que estão infectados com o vírus, mas não irão desenvolver nenhum sintoma. Já os pré-sintomáticos são aqueles que estão infectados com o vírus e que, apesar de estarem assintomáticos no momento, futuramente irão apresentar os sintomas da doença. E os sintomáticos são as pessoas que estão infectadas pelo vírus e que apresentam sintomas. Estudos científicos mostraram que todas as categorias podem transmitir o vírus, porém, os assintomáticos apresentam menor risco de contaminar outras pessoas. Portanto, como há chance de transmissão por assintomáticos e como não é possível saber quem pode estar infectado apenas pela presença ou não de sintomas, é muito importante que todos nós continuemos seguindo as recomendações de saúde, como o uso das máscaras, o isolamento social e o uso do álcool em gel. Isso mesmo, Bia, e dúvidas acerca de vacina e máscaras também foram muito frequentes. Dentre elas, se a vacina contra a gripe aumenta o risco de complicações relacionadas ao coronavírus. Em abril deste ano, quando o início das campanhas de vacinação contra a gripe coincidiu com o aumento de casos de Covid-19 no Brasil, fake news circularam afirmando que a vacina poderia agravar o estado de pacientes que contraíssem o novo coronavírus, por meio de um fenômeno conhecido como interferência viral. Para afindar as dúvidas em relação a tal informação, pesquisadores do Centro Médico Acadêmico de Cleveland, nos Estados Unidos, encontraram provas de que a vacina contra a influenza, responsável pela gripe, não aumenta o risco de contágio pelo novo coronavírus. Além de não possuir qualquer relação com a piora na morbidade nem com a mortalidade de pacientes de Covid. Essa apontou como principais fatores de agravamento questões ligadas à idade e às condições crônicas do paciente. Logo, devemos proceder como de costume, com a estratégia de vacinação global contra a gripe, sendo essa a melhor proteção tanto para o indivíduo quanto para as pessoas ao redor dele. Para finalizar, nossos ouvintes perguntaram se a informação de que as máscaras de proteção provocam hiperventilação, intoxicação pelas micropartículas do material, sensação de asfixia, impedimento de oxigenação pulmonar é verdadeira. Bom, essa também é uma informação falsa. Uma vez que as máscaras não vedam completamente o rosto, permite a saída de ar pelas bordas e também através do tecido, não prejudicando, portanto, a oxigenação do organismo. Assim, não há asfixia nem hiperventilação, já que o indivíduo não é impossibilitado de respirar pelo seu uso. Por fim, as micropartículas do tecido não se soltam durante seu uso, não havendo razões para intoxicação. Portanto, não há por que temer as máscaras. Se elas realmente fizessem mal, não seriam usadas por profissionais da área de saúde e de outras categorias. É preciso, porém, seguir as orientações de higiene dos fabricantes, tendo em vista que essas têm período certo de utilização e necessitam ser trocadas de acordo com o uso e o material de que são feitas. Se essas regras forem observadas, não há qualquer contraindicação. Bom, gente, nosso quadro chegou ao fim, mas não deixe de mandar suas dúvidas para que elas sejam esclarecidas nos nossos próximos episódios. Além disso, é muito importante que vocês se atentem para as fontes de notícias e busquem informações em sites confiáveis, como o do Ministério da Saúde, revistas onde novas pesquisas acerca do tema são publicadas e páginas seguras, como a dos alunos contra o corona no Instagram. Referências essas que foram utilizadas por nós para respondê-los. Um beijo e é contigo, Marcelo! Então é isso aí, pessoal. Esse é o fim do nosso último podcast de 2020. Não poderíamos deixar de agradecer o aluno da nutrição, Lucas Kovalevski, pela edição desses 3 episódios do Iolanda's Garden Podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima.